Olá, meu prezado telespectador, seja muito bem-vindo ao programa Manancial desta semana. Com muita satisfação, muito prazer, aqui estamos para levar até você mais uma preciosa mensagem da parte de Deus para edificação espiritual, para orientação da nossa vida em todo o tempo, na qualidade de pessoas criadas à imagem e semelhança de Deus. Deus nos traz a sua palavra para a nossa direção certa, para o nosso direcionamento seguro em todo o tempo, em todas as épocas da história humana revelada aos homens, da história divina, não é? Por meio das Escrituras revelada aos homens. O nosso tema hoje é: livra-te e salva a tua vida. Livra-te e salva a tua vida. E o texto bíblico que vai fundamentar a nossa programação está no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 19 e o verso de número 17. Eu quero fazer duas leituras ou duas versões bíblicas, não é? Neste mesmo texto. A primeira versão está na edição revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, que diz assim: havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhes para trás, nem pares em toda a campina, foge para o monte, para que não pereças. E a nova versão internacional, uma nova versão da Bíblia, diz assim: assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas ou você será morto. Nós vamos ver então no programa de hoje um breve relato histórico sobre Sodoma, a cidade de Sodoma. Vamos também ver, na confusão moral e espiritual, o juízo divino é iminente. Vamos ainda ver o que fazer diante deste cenário, não é, de trevas, de confusão. Vamos ainda ver, contextualizando a história bíblica, trazendo para os nossos dias esta história marcante da Bíblia. Vamos ainda entender como entender fuja para as montanhas. A expressão aqui que estes anjos disseram para Ló e sua família. E finalmente vamos ver a nossa fuga hoje. Quero dizer a você que o programa Manancial desta semana já está no ar. Prosseguimos então com a nossa programação nesta oportunidade. Hoje estamos discorrendo sobre o texto bíblico, o episódio bíblico que envolve Ló e a sua família, que eram moradores da cidade de Sodoma. A Bíblia nos fala sobre esta cidade e também sobre uma outra cidade vizinha chamada Gomorra. As duas cidades são conhecidas como cidades impenitentes. Os habitantes destas cidades eram pessoas que não temiam a Deus. E Deus intentou destruir estas cidades em função do crescimento, da multiplicação da iniquidade. Pegando este gancho, esta palavra, não é? Jesus disse que nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, a condição humana, social dos últimos dias. Que dias estes últimos? Os dias que antecederiam a volta de Cristo, a manifestação dos juízos apocalípticos divinos sobre a sociedade humana. Jesus diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Haveria assim uma frieza realmente do amor fraterno, do amor divino nos corações, enfim, uma frieza de sentimentos, não é? Positivos
no coração dos homens. Veja, aquelas cidades, voltando ao nosso texto, contexto bíblico, aquelas cidades eram consideradas cidades impenitentes. E Deus, então, diante desta multiplicação de malícia, de maldade, no coração dos homens, refletindo nas ações destes homens, diz a Bíblia que Deus, então, conversando com Abraão, seu servo, deseja destruir aquelas cidades. E no que Deus fala com Abraão que iria destruir aquelas cidades, Abraão se coloca como intercessor diante de Deus por aquelas duas cidades, Sodoma e Gomorra. Diz a Bíblia que Abraão disse: Senhor, e se houverem 50 justos nestas cidades? O Senhor vai destruir os justos por causa da malignidade, da iniquidade praticada por estas cidades? E aí Deus diz: se houverem 50 justos nestas cidades, por amor aos 50, eu não destruirei a cidade. Mas não haviam 50 justos na cidade. Abraão diz: se houverem 40 justos, o Senhor vai destruir os 40 justos por causa da impiedade daquelas cidades ou daquelas pessoas que ali viviam? Deus diz: se houverem 40 justos, por amor aos 40, não destruirei a cidade. Mas não haviam 40 justos. Abraão abaixa para 10, não haviam 20 justos. Abraão abaixa para 20, não haviam 20 justos. Abraão abaixa para 10 e não haviam 10 justos. E então diz o texto que Abraão então sai da presença de Deus. Deus então envia 2 anjos que assumem a forma humana de 2 homens para enviarem sobre aquelas 2 cidades o seu juízo. Só que Deus se lembra da intercessão de Abraão e sabe Deus que ali em Sodoma habitava Ló e sua família. Ló era sobrinho de Abraão. Em função da intercessão de Abraão, Deus se lembra disso. Ele então vai lá, envia os seus anjos para tirar a família de Ló e sua família ali daquelas cidades, porque elas seriam iminentemente destruídas, consumidas em função da sua intensa maldade, da sua intensa prática de iniquidade diante de Deus. Então nós estamos aqui trazendo um breve histórico sobre a cidade, não é? A cidade. No que esses 2 anjos chegam à cidade de Sodoma para então tirar Ló e sua família para fora, os habitantes, a população daquela cidade, percebe que se tratavam de homens especiais, pessoas com um semblante, com um aspecto lindo, um aspecto diferente, uma aparência formosa, bonita. E quando eles então adentram a casa de Ló, os moradores se aproximam da porta da casa de Ló, desejando que eles fossem trazidos para fora. Olha o que diz o texto bíblico aqui, fica mais ainda evidente. Estava anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão da entrada da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e foi recebê-los, ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. Verso de número 4, capítulo 19 de Gênesis, e o verso 4 agora. Mas antes que eles fossem dormir, todos os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, cercaram a casa. Verso 5, e eles chamaram Ló e perguntaram: onde estão os homens? Não é? Os anjos que estão ou que entraram na sua casa esta noite. Traga-os aqui fora para nós, pois queremos ter relações com eles. Veja o absurdo, veja a condição de iniquidade, de impiedade que esta população de pessoas estava, que nível havia alcançado a prática iníqua destas pessoas. Eles viram anjos, não é? Em forma de homens, que chegaram ali na casa de Ló, na residência de Ló, por perceberem que eram pessoas robustas, pessoas de boa aparência,
desejaram praticar atrocidade, iniquidade com estes santos anjos de Deus. Traga-os aqui para fora, verso de número 5, pois queremos ter relações com eles. Olha o que diz Ló. Ló saiu para falar com os homens, fechou bem a porta, verso 7, e disse, por favor, meus amigos, não cometam esse crime. Verso 8, prestem atenção, tenho 2 filhas ainda virgens, vou trazê-las aqui fora para vocês, façam com elas o que vocês quiserem, porém não façam nada com estes homens, pois são meus hóspedes e eu tenho o dever de protegê-los. Veja que ação, que atitude, não é iníqua, violenta, tirana, sem o menor senso de temor a Deus, de pudor. Estes habitantes de Sodoma demonstram ter para com estes 2 anjos de Deus que foram enviados com uma missão específica, justamente para aplacar aquela progressão de maldade, aquela progressão de iniquidade, de prática iníqua diante de Deus e diante de todos os demais homens sobre a face da terra existentes. Eles queriam fazer prevalecer o seu desequilíbrio, o seu descontrole de uma maneira ou de outra. Ainda que Deus enviou da sua parte 2 anjos para ali trazer um juízo, para ali estar na casa, no lar, na residência de Ló, eles ainda assim, desenfreadamente, de uma forma louca, desorientada, sem a menor noção de moral, de temor a Deus, eles queriam então ter tais práticas com estes anjos. A Bíblia nos diz que quando Ló fala esta palavra a eles, os moradores, os homens violentos que ali estavam, desejam então agora praticar o mal ainda pior com Ló. Diz a Bíblia que eles, os anjos, arrastam Ló para dentro e estendem as mãos na direção daqueles homens e eles todos são tomados por uma cegueira. É o relato bíblico e ficam assim desorientados. Nisto, então, estes 2 anjos tiram Ló e sua família e ordena que eles caminhem, saiam rapidamente da cidade, porque a destruição, o juízo de Deus era iminente sobre a vida daquelas 2 cidades conhecidas na Bíblia, conhecidas também na sociedade como as impenitentes cidades chamadas Sodoma e Gomorra. Pois bem, eu quero que você reflita sobre esta realidade. Estamos aqui trazendo um breve relato histórico do acontecimento que precedeu a destruição daquelas 2 cidades na Bíblia conhecidas como cidades de Sodoma e Gomorra. Nós vamos para um breve intervalo e logo após nós continuaremos hoje falando sobre o tema Livra-te, salva a tua vida.